Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, hoje eu vou mostrar 3 fundos imobiliários de tijolo que ainda estão sendo negociados a preços interessantes, alguns deles até com desconto. Além de estarem baratos, existe aí também uma possibilidade desses fundos se valorizarem bastante nesse próximo ano de 2024. Então existe aí 2 possibilidades de ganho. Além dos dividendos mensais, você também pode ganhar com a valorização do ativo. Então acompanhe o vídeo até o final para você descobrir quais 3 fundos imobiliários de tijolo são esses que são boas opções para você investir nesse próximo ano de 2024. Vale lembrar que o vídeo ele não é recomendação nem de compra de nenhum ativo. Meu objetivo com o vídeo não é falar que você tenha que investir, eu estou falando que são boas opções. Se você vai investir ou não, cabe somente a você decidir isso. Então cabe a você assim fazer uma análise mais profunda se algum desses fundos lhe interessar, ver se ele se encaixa nos seus critérios de investimento e aí sim você decidir investir ou não. Beleza? O objetivo do canal é sempre estar lhe ajudando a investir melhor o seu dinheiro. Então se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like e deixe seu comentário também, que ajuda bastante no crescimento. Então sem mais enrolação, vamos lá pessoal. O primeiro fundo é o XP11. Ele é um fundo de tijolo do segmento de logística e industrial. Então ele tem aí 2 tipos de imóveis. Atualmente está sendo negociado a R$ 82,75, foi o seu preço de fechamento da última sexta-feira. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 9,40%. E nos últimos 12 meses, no acumulado, ele já pagou aqui em dividendos o valor de R$ 7,78. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota desse fundo, você já teria recebido esse valor aqui em dividendos. Além disso, nos últimos 12 meses, ele se valorizou quase aqui 12%. Então, além dos rendimentos, você também teria ganhado aqui com a sua valorização. E por que creio eu que ele pode se valorizar ainda mais? Se pegarmos o gráfico aqui dos últimos anos, desde o final lá de 2018 até agora, podemos ver que antes da crise mundial de saúde e a subida na taxa de juros, ele estava custando aqui na faixa dos R$ 120. Então ele permaneceu durante muito tempo nessa faixa de preço. Então, como atualmente está sendo negociado aqui a R$ 82,75, existe sim uma possibilidade que ele venha a voltar nesses preços aqui anteriores. Então, se valorizar até esses patamares, o que seria uma bela valorização. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, no caso o seu preço justo, atualmente é o R$ 102,66. Mas como vimos lá em cima, está custando R$ 82,75. Então está bem abaixo do que seria o seu preço justo. Seu preço sobre VP atualmente está de 0,81, isso quer dizer que ele está com desconto assim de 19%. Além disso, ele tem um patrimônio aqui de R$ 743 milhões, um caixa de 18 milhões disponível para futuros investimentos, tem um pouco mais de 47 mil cotistas, uma liquidez média diária de R$ 833 mil e seu último rendimento anunciado e pago foi aqui de 63 centavos por cada cota, o que correspondeu a um rendimento de 0,77%. E se pegarmos aqui o seu histórico de pagamentos, podemos ver que nesse ano de 2023 ele está pagando um pouco mais do que ele pagou no ano de 2022, 2021 e 2020. Então mostrando assim que ele conseguiu aumentar um pouquinho os seus rendimentos. Vamos agora dar aqui uma breve analisada no seu último relatório gerencial. Como eu falei, atualmente ele investe em galpões logísticos e também em imóveis industriais. Podemos ver que ele é um fundo que teve início lá no mês de julho de 2018. Atualmente a sua gestão é feita pela XP Vista. Ele cobra aqui uma taxa de administração que pode variar entre 0,75% até 0,60% ao ano. Além disso, aqui não menciona nada sobre taxa de performance. Aqui podemos ver que atualmente 96,9% de todo o seu patrimônio está investido nos imóveis que ele tem. Então, é seu principal investimento. Ele tem aqui 2,2% em ativos da renda fixa e tem também 0,9% em cotas de outros fundos imobiliários. Com respeito à tipologia dos seus contratos, podemos ver que na sua grande maioria, 85% são contratos típicos, que são contratos com uma duração menor, e 15% são contratos atípicos, que são contratos aí com uma duração maior. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver quem são seus principais locatários, pelo menos aqueles responsáveis pelas maiores receitas do fundo. Então podemos ver aqui que ele tem a Centauro, a Sogef, a Brasilata, a Smart, entre outras, a Polyshopping também. Então ele tem aqui uma quantidade considerável de inquilinos. Aqui ao lado podemos ver o setor de atuação dos seus principais inquilinos.
ele é bem variado também, né? Tem setor aqui de comércio varejista, automotivo, tecnologia, alimentos, logística, entre outros. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver com respeito à correção dos seus contratos. Então, na sua grande maioria dos seus contratos é usado o índice IPCA para poder fazer o reajuste anual e em 36% é usado o índice IGPM. Aqui podemos ver que em janeiro de 2024 haverá um reajuste aqui em 24% dos seus contratos. Então isso vai assim contribuir para uma receita maior do fundo e consequentemente pode ser que ele consiga também aumentar assim o valor em dividendos que ele tem distribuído. Com respeito ao vencimento dos seus contratos, podemos ver que nesse ano de 2024, nesse próximo ano, 5% vão vencer e na sua grande maioria 91% vão vencer aí a partir do ano de 2025 em diante. Um ponto interessante também sobre esse fundo é com respeito à evolução da sua vacância física. Vacância física, para quem não sabe, ele calcula a porcentagem de espaços vagos nos imóveis do fundo. Então podemos ver aqui que lá em novembro de 2022 ele estava aqui com uma vacância de 15,9%, o que é considerada elevada, porém no decorrer do ano ele conseguiu diminuir nesse ano de 2023. E agora ele está aqui de 11,1%. Então ele conseguiu diminuir assim aproximadamente 4,8%. Então isso é muito positivo, porque quando menos imóveis estiverem vagos, menos vai ser a sua despesa com a manutenção daqueles imóveis. Também ele vai ganhar uma receita maior, já que mais espaços estão alugados. E por final aqui vocês podem ver os imóveis que atualmente ele tem. Então, como eu mencionei, tem imóveis industriais e de logística. No total são 6 imóveis que ele tem, 3 industriais e 3 de logística. O próximo fundo, pessoal, é o GGRC11. Ele também tem imóveis de logística e industriais. Atualmente está sendo negociado aqui a R$ 113,35, com dividend yield de 10,30%, e já pagou aqui nos últimos 12 meses o valor de R$ 11,67. Além disso, ele está com uma pequena desvalorização nos últimos 12 meses de 2,28%. E por que creio eu que ele pode vir a se valorizar nesse próximo ano de 2024? Então podemos ver aqui que em 2018 e 2019 até início de 2020, meados de 2020, ele sempre ficou aqui na faixa dos R$ 130 para cima. Chegou a bater aqui até R$ 152. Então ele pode sim se voltar para esses patamares aqui de cotação. Então é uma possibilidade aí que pode ocorrer dele se valorizar. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte, que seu valor justo é os R$ 113,34. Então podemos ver que ele está sendo negociado no seu preço justo, já que seu P sobre VP está de 1. Isso quer dizer que ele está sendo negociado ou no seu preço justo ou muito próximo do seu preço justo. Atualmente, seu patrimônio corresponde a R$ 1 bilhão. Ele tem um caixa aqui de uns 111 milhões disponível para futuros investimentos. Conta atualmente com pouco mais de 106 mil cotistas e tem uma liquidez média diária superior a R$ 1,2 milhão. Além disso, seu último rendimento pago aqui no mês de dezembro foi de 92 centavos por cada cota, o que correspondeu a uma rentabilidade de 0,80%. E aqui nós podemos pegar o seu histórico de distribuição de rendimentos. Então podemos ver que no ano de 2019, 2020 e 2021 ele oscilou bastante, os seus rendimentos, porém nesse ano de 2023 ele já foi mais estável e pagando assim valores superiores a esses últimos 4 anos. Então mostra que ele tem conseguido evoluir e manter uma estabilidade dos seus rendimentos. Aqui agora no seu último relatório gerencial vamos entender um pouquinho melhor sobre esse fundo. Então primeiramente podemos ver que atualmente ele tem 17 ativos imobiliários, então 17 imóveis com contratos de locação 100% atípicos. Como eu mencionei, contratos atípicos são contratos com uma duração maior. E totalizando assim uma área total de 363 mil metros quadrados, somando aqui todos os seus imóveis. A sua gestão é feita aqui pela Zacros Capital. Descendo aqui mais um pouquinho, podemos ver que ele teve início lá no mês de abril de 2017, então é um fundo aí com já uma história de existência, aproximadamente 6 anos. Ele cobra aqui uma taxa de administração e de gestão de 1,10% ao ano. Além disso, podemos ver que a duração média dos seus contratos, se pegarmos todos os seus contratos e fizermos uma mediana, tem ainda uma duração aqui superior a 6 anos. Aqui podemos ver alguns dos seus principais inquilinos, então se destaca aqui as Americanas, que corresponde aqui a 24%. Então, apesar de estar na recuperação judicial, ela tem conseguido pagar sim os aluguéis para o GGRC11, então ela não está em situação de não pagamento dos aluguéis.
Podemos ver aqui também a Ambev, que é uma grande empresa, a Heineken também, que é uma grande empresa, a Copubras também, que é uma grande empresa. Então ele tem assim boas empresas aqui como seus inquilinos. Aqui podemos ver a distribuição geográfica dos seus imóveis. Então seus imóveis estão localizados lá nas regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste. Se destaca aqui em especial a região Sudeste. Aqui também podemos ver o seu cronograma de reajuste dos seus aluguéis. Então podemos notar aqui o seguinte, que nesse mês de dezembro, aproximadamente 19% dos seus contratos vão ter reajustes e no mês de janeiro aqui aproximadamente entre 13% e 14%. Então vão ser assim reajustes que vão impactar na receita do fundo. Então o fundo vai conseguir ter uma receita maior e possa ser possível que ele aumente os seus rendimentos já aí no início do próximo ano, lá no mês de fevereiro, no mês de março aproximadamente. Aqui vocês podem ver com respeito à tipologia dos seus imóveis. Então podemos ver que 62% dos seus imóveis são imóveis de logística e 37% são imóveis industriais. Aqui nós podemos ver o ramo de atividade dos seus principais inquilinos. Então se destaca aqui o setor de comércio varejista e o setor de metalurgia e siderúrgica, além de alimentos e bebidas. Podemos ver aqui também qual o índice usado para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. Na sua grande maioria, é usado aqui o índice IPCA em 93% dos seus contratos. E também é usado aqui o índice INPC em 4% e em 2% o índice IGPM. E aqui também podemos ver com respeito ao vencimento dos seus contratos. Por último, aqui vocês podem ver a imagem, de cada um dos imóveis que atualmente ele tem. Então ele mostra aqui primeiramente os galpões logísticos, ele vai falar aqui sobre o tamanho, seus principais inquilinos e com respeito ao vencimento de contrato de cada um deles. E mais aqui embaixo ele mostra os imóveis industriais que ele tem. Então ele também vai falar aqui sobre a localização, o tamanho do imóvel, quem são seus inquilinos e com respeito ao vencimento. E para finalizar essa lista, pessoal, temos aqui o Fundo Imobiliário RBET. Ele é um fundo do setor de educacional. Então ele tem imóveis ali voltados para o setor educacional, geralmente faculdades, escolas técnicas e assim por diante. Atualmente está sendo negociado aqui a R$ 142,61, foi o seu preço de fechamento da última sexta-feira. Seu dividend yield está aqui de 11,23%, um belo dividend yield para um fundo de tijolo. E ele já pagou aqui nos últimos 12 meses o valor de R$ 16,01 por cada cota. Além disso, nos últimos 12 meses ele está com uma valorização aqui superior a 21%. Pegamos o seu gráfico aqui, podemos ver que durante muito tempo ele se manteve acima dos R$ 154. Então ele ficou sendo negociado aqui entre os 154 e até os R$ 189. Então pode ser que ele venha a continuar subindo e voltar a esses patamares aqui anteriores. Então essa é uma grande possibilidade. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver que atualmente seu valor patrimonial por cota é os R$ 143,44. Então esse é o valor que poderíamos considerar como seu preço justo. Porém, como vimos aqui em cima, está sendo negociado a R$ 142,61. Então ele está um pouco abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,99. Isso quer dizer que ele está com desconto mínimo aí de 1%. Atualmente ele tem um patrimônio de R$ 337 milhões, conta com caixa um pouco superior a 25 milhões e tem um pouco mais de 13 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de R$ 233 mil. Então, em relação aos outros, ele tem uma liquidez ainda pequena. Seu último rendimento pago foi de R$ 1,45 por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento de exatamente 1% no mês. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico, de distribuição de dividendos. É notável que do ano de meados de 2019 para cá, ele vem conseguindo aumentar muito bem os seus rendimentos. Então mostra assim que é um fundo que anualmente, pelo menos aqui de meados de 2019 para cá, ele tem conseguido, além da valorização das suas cotas, também tem conseguido aumentar os seus rendimentos, o que é um ponto bastante positivo. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver que sua gestão é feita pela Rio Bravo Investimentos. Ele é um fundo antigo, teve início lá no mês 9 de 2011, ele cobra aqui uma taxa de administração e de gestão correspondente a 0,70% ao ano, e ele não menciona aqui nada sobre taxa de performance, então é provável que ele não cobre. Podemos ver que atualmente ele tem 7 ativos, então 7 imóveis, que somam-se uma área total de 102 mil metros quadrados, e ele tem aqui 2 inquilinos. Além disso, sua vacância atualmente é totalmente zero, então mostra que seus imóveis estão totalmente ocupados, e a duração média de todos os seus contratos tem uma duração aqui ainda superior a 6 anos.
Com respeito à tipologia dos seus contratos, podemos ver que 100% deles são contratos atípicos, então são contratos com uma duração longa, o que é um ponto bastante positivo. Aqui podemos ver com respeito ao vencimento dos seus contratos. Então tem aqui 13% que vão vencer em 2027, na sua grande maioria 69% vão vencer em 2029 e 18% lá em 2034. Então é muito bom ter aí contratos longos. Aqui podemos ver os seus imóveis, pelo menos o nome dos imóveis que atualmente ele tem. Como eu mencionei lá no início, são 7 no total, que vocês podem ver a porcentagem correspondente à receita do fundo de cada um dos imóveis, o vencimento, o mês de reajuste. Então nesse próximo mês de janeiro, teremos aqui 2 reajustes e todos eles são reajustados usando o índice IPCA. E aqui no final vocês podem ver a imagem de cada um dos imóveis que atualmente ele tem. Então, pessoal, eu mencionei aí 3 fundos imobiliários de tijolo de segmentos diferentes que ainda estão sendo negociados com desconto, pelo menos 2 deles, Um está sendo negociado no seu preço justo e que também eles podem vir a se valorizar nesse próximo ano de 2024. Como eu mencionei, os seus preços atuais estão bem abaixo do que ele era negociado antes. Então tem aí essa possibilidade também de valorização. Se algum desses fundos lhe interessou, estude de uma maneira mais aprofundada, leia totalmente o relatório gerencial, considere ali cada ponto, considere com respeito ao seu demonstrativo de resultados, para ver se o fundo está gerando a receita que ele realmente tem pagado em dividendos. Tem que ver também com respeito à alavancagem, qual é o tipo de alavancagem que eles têm, se isso pode comprometer ou não a receita do fundo futuramente. Então analise cada ponto desse para que você possa assim fazer um bom investimento. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se ajudou, deixa aí seu like e se gostou, deixe também seu like. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.